pessoal! Na aula de hoje, nós vamos fazer o exercício Calcule o coeficiente de correlação e o coeficiente de determinação. Encontre a regressão linear, construa o gráfico de dispersão com a linha da regressão entre a resistência e a resistividade do concreto. A resistência e a resistividade do concreto são medidas importantes que indicam a durabilidade desse material. Então, vamos calcular a regressão, ou seja, a associação linear entre essas duas variáveis. Eu fiz, para começar, essa tabela, né? Então, eu tenho as variáveis x, que é a resistência, e a variável y, que é a resistividade. Então, nós vamos ter que tentar calcular a resistividade por meio da resistência, ok? Então, eu comecei fazendo o quê? O cálculo de xi menos x médio, tá? Então, cada observação menos a média. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é calcular a média. Até coloquei as médias aqui embaixo. A média de x, que é a média da resistência, foi igual a 39,16 MPa. E a média de y foi igual a 50,20 ohm por metro, ok? Então, nós temos as médias e eu calculei, então, a diferença das médias. Não coloquei a soma para a diferença das médias, porque sempre que a gente soma a diferença das médias, nós temos que o valor zero. Nós vamos precisar, para a equação de correlação, do x menos o x médio vezes o y menos o y médio. Então, o que eu fiz? Eu peguei ali a terceira coluna, que eu tenho x menos x médio, e multipliquei pelo valor da quarta coluna, que é o y menos o y médio. E aí encontrei os valores, 451,84, 316,91, 62,57, 42,33, 5,15, menos 1,17, 29,38, 70,09, 254,37 e, por fim, 284,57. Somei todos esses valores, que foi igual a 1.516,04. Vamos precisar também do x menos o x médio elevado ao quadrado e também do y menos o y médio elevado ao quadrado. Então, peguei ali a terceira coluna, onde a gente tinha o menos 17,93, menos 13,66, elevei cada um desses valores ao quadrado, para encontrar o xi menos o x médio ao quadrado. Encontramos 321,48, 186,60, 22,47, 17,22, 3,39, 34,11, 37,45, 42,12, 83,72 e 121,66. E aí encontramos o 870,22. Na última coluna, nós fizemos o yi menos o y médio elevado ao quadrado. Então, fui lá, ó, elevei o menos 25,2 ao quadrado, encontrei 635,04. O menos 23,2 ao quadrado, 538,24. O menos 13,2 ao quadrado, 174,24. Todos fiz da mesma maneira. Encontrei ali 104,04, 7,84, 0,04, 23,04, 116,64, 772,84 e 665,64. Somando tudo isso, nós temos 3.037,60. Então, nós temos todos os valores que nós precisamos para colocar na equação da correlação linear, da correlação de Pearson entre as variáveis x e y. Então, vamos lá. Antes de calcular a correlação, eu construí o diagrama de dispersão.
Importante dizer, pessoal, que essa linha roxa eu construí depois que eu calculei a equação de regressão. Primeiro eu fiz os vetores x e y, depois eu fiz a associação entre as variáveis. Então eu peguei lá, ó, a resistência é 21,33, a resistividade 25, coloquei um pontinho vermelho. Do próximo, 25,50, a resistividade 27, coloquei um pontinho juntando esses dois valores. A resistência 34,42 e a resistividade 37, também coloquei um pontinho juntando esses valores. Então, nesse momento, eu só coloquei os vetores e os pontinhos vermelhos. A linha roxa, que é a linha da regressão, eu coloquei após eu calcular a regressão, ok? Então, vamos continuar com o nosso exercício. Vamos à nossa correlação de Pearson ou correlação linear. A correlação, né, ela é igual à somatória de xi menos x médio vezes yi menos y médio, ok? Dividido pela raiz quadrada da somatória de xi menos x médio ao quadrado vezes a somatória de yi vezes y menos y médio ao quadrado, tá? Então, já temos aí os valores para substituir na nossa equação. Pela tabela fica muito mais fácil do que colocar tudo aí nessa fórmula, senão nós teríamos uma fórmula aí gigantesca, ok? Então, vamos aí substituir. Em cima, que é a somatória de xi menos x médio vezes yi menos y médio, nós temos 1516,04. Nós vamos dividir pela raiz da somatória de xi menos x médio ao quadrado vezes a somatória de yi menos y médio ao quadrado. Então, é a raiz de 870,22 vezes 3.037,60. Então, nós temos aí 1.516,04 dividido por 1.625,85. Esse valor foi igual a 0,93. Então, nós temos aí o valor de correlação. Agora, vamos à nossa regressão linear. É uma correlação alta, certo? 0,93. Então, a associação entre as variáveis. Então, eu posso passar para a regressão linear. Para encontrar os valores da regressão, eu calculei primeiro o desvio padrão de x e y. O desvio padrão é igual à raiz quadrada da variância. A variância é igual à somatória de xi menos x médio ao quadrado dividido por n menos 1, ok? Porque nós estamos falando de uma amostra. Então, vamos lá. Para x, ficou igual a raiz quadrada de 870,22 dividido por 9, que foi igual a 9,83. Para y, foi igual a raiz de 3.037,60 dividido por 9, que foi igual a 18,37. Aí, nós vamos encontrar os parâmetros da regressão, A e B. O B é igual a RXY, que é a nossa correlação que nós encontramos, que foi igual a 0,93, vezes o desvio padrão de Y dividido pelo desvio padrão de X, que nós acabamos de encontrar, que é o 18,37 dividido por 9,83. Nós encontramos o parâmetro B igual a 1,74. E o parâmetro A foi igual à média de Y menos B vezes a média de x, que foi igual a 50,20 menos 1,37 vezes 39,16, que foi igual a menos 17,94. Encontramos os nossos parâmetros da regressão. Agora, nós podemos mostrar a nossa regressão. A regressão é representada pela variável com um chapéu em cima, com um chapéuzinho. O y estimado é igual a menos 17,94, que é o A, mais 1,74x. Tá? O x é o valor da variável explicativa, da variável que vai explicar y. O r ao quadrado é o coeficiente de determinação dessa
regressão, o quanto a regressão ela realmente explica os nossos dados. Então, vai ser igual a correlação elevada ao quadrado, que é o 0,93 elevado ao quadrado, que é igual a 0,86. Nós temos os nossos valores de x. Então, nós temos aí 21,23, 25,50, 34,42, 35,01, 41, 45, 45,28, 45,65, 48,31 e 50,19. É a nossa variável explicativa. Nós temos a nossa regressão, que é igual a y estimado, é igual a menos 17,94 mais 1,74x. Nesse caso, nós podemos então calcular os y estimados substituindo o x. Então, a primeira equação vai ficar menos 17,94 mais 1,74 vezes 21,23, que foi igual a 19. A segunda vai ficar igual a menos 17,94 mais 1,74 vezes 25,50, que é igual a 26,43. A terceira vai ser igual a menos 17,94 mais 1,74 vezes 34,42, que é o 41,95. E assim por diante, nós sempre vamos substituindo pelos valores de x. Os demais foram iguais a 42,98, 53,40, 60,36, 60,85, 61,49, 66,12 e 69,39. Então, nós temos aí todos os valores estimados. Agora sim, nós voltamos lá naquele gráfico de dispersão e podemos construir a nossa linha de regressão, que era aquela linha roxa que eu tinha construído para vocês, tá? Com os pontinhos que a gente encontrou, os pontinhos estimados. Sempre quando nós temos um diagrama de dispersão, nós colocamos a regressão. O y estimado é igual a menos 17,94 mais 1,74x e o coeficiente de determinação, o quanto essa reta é explicativa, que é igual r quadrado igual a a 0,86, ok? Então, finalizamos aí o nosso exercício com o nosso diagrama de dispersão. Vamos agora ver como a gente encontra esses valores de relação, de associação linear no R. Vamos à nossa análise no R, então. A primeira coisa que nós fazemos é chamar o pacote GSheet, tá? Eu chamei dessa forma, vocês poderiam entrar com os dados de uma forma diferente, tá? Criei uma planilha, né, lá no nosso Google Planilhas com a variável x e a variável y. No caso, a variável x é a resistência, a variável y é a resistividade. Então, li o pacote, lendo os dados, quero observar os dados, né? Então, tem aí a minha variável x e a minha variável y, tudo certinho. Vou fazer um atache dos dados, né, para o programa encontrar aí as nossas variáveis. E para nós calcularmos a correlação, basta usar o comando core, tá? Da variável x e y. Lembrando que o R ele é sensível a letras maiúsculas e minúsculas. Eu usei o x e o y maiúsculo, então eu tenho que com o comando utilizar também maiúsculo. Então, tenho aí a nossa correlação de 0,93 aproximadamente. O nosso modelo de regressão linear é igual a LM de y, que é a nossa variável dependente, em relação a x, que é a nossa variável explicativa. Então, basta utilizar esse comando aqui, linear model, LM,
ok? Então, e rodar aí o modelo. Nós temos aqui o valor de intercepto, o nosso valor dá um pouquinho diferente, que foi igual a menos 17,94. Aqui nós temos o valor menos 18,02. Tudo questão de arredondamento, ok? Sem problemas. E aqui o nosso x, né? O nosso x não, que é o nosso valor de b, que foi igual a 1,74, exatamente o que nós calculamos no nosso cálculo à mão, ok? Então, simples assim no R. O modelo é bem mais fácil da gente calcular pelo R, tá? Então, finalizamos aí a nossa atividade, fazendo essa atividade na mão, né? Que é um pouquinho mais complicado, nós temos que fazer toda aquela tabela para a gente calcular a correlação. Lembrando que a correlação eu posso calcular por fórmulas diferentes, calculando primeiro a covariância e as variâncias de x e y e fazendo a razão e encontrar a correlação, né? Porém, o resultado vai ser muito próximo ou igual. E também nós fizemos os gráficos de dispersão, tá? Das nossas variáveis, ok? Finalizamos então o nosso exercício. Bons estudos para vocês!